Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Tiago Benoliel e hoje eu trouxe para vocês a explicação sobre uma das técnicas mais utilizadas num laboratório de biologia molecular, que é a técnica de PCR, chamada de reação em cadeia da polimerase. Essa técnica, gente, ela foi criada no início dos anos 80, ali foi em 1983, por um pesquisador chamado Kary Mullis. O Kary, ele era um pesquisador da área do DNA, da bioquímica, mas que ele estava desenvolvendo um método que fosse mais prático para fazer o isolamento de genes. Como assim? Eu tenho lá um genoma enorme, 10 mil genes, 20 mil genes, mas eu não quero todos, eu quero só um. Então, quando você faz a extração de DNA de um organismo, então extrair DNA das minhas células aqui, sei lá, peguei célula da pele e fiz uma extração de DNA. E aí eu tenho ali um mar de DNA e está tudo dentro de um tubinho desse tamanho. Eu não consigo ver, eu não consigo realmente saber o que é que está ali. Então, como é possível a gente isolar um gene ou um pedaço de DNA específico do meio desse mar de DNA? Antigamente era até possível, mas era usando um método bem complicado, assim, demorava muito, exigia um investimento grande, então era muito trabalhoso para você conseguir fazer esse isolamento. Às vezes você trabalhava um mês, dois, só para conseguir isolar um fragmento específico de DNA. E o Kary Mullis estava trabalhando com isso. E ele acaba desenvolvendo essa técnica que permite que esse mesmo trabalho, que demoraria 2, 3 meses para você fazer, você faça em poucas horas. Então é um trabalho que permitiu que a manipulação genética e a análise do DNA, de RNA, fosse muito mais eficiente do que era até a época, certo? Não à toa, ele acaba vendendo a patente dessa técnica dele, fica milionário com isso, e depois ele ganha o Nobel em 1993, então 10 anos depois da produção da técnica em si, ele ganha o Nobel de Química justamente pela técnica de PCR. E aí, meninos, com o tempo, a PCR acabou crescendo demais. É uma técnica que ela expandiu muito as possibilidades de utilização. E hoje ela é utilizada não só mais para fazer um isolamento de genes na engenharia genética, mas ela é usada para fazer testes de diagnóstico, como por exemplo um teste para HIV ou Covid-19 ou até uma dengue da vida. Você pode fazer utilizando o PCR. Nós conseguimos também utilizar PCR para fazer mapeamento de características, tá? Então, para você descobrir se uma pessoa ela é portadora de uma doença genética ou se ela tem alguma mutação específica, tudo isso você pode fazer utilizando PCR. Nós usamos PCR para fazer sequenciamento de DNA. Então, várias técnicas de sequenciamento para você identificar qual é a sequência de um DNA é baseado em PCR. Nós usamos PCR para fazer estudos filogenéticos, que são aquelas comparações entre o DNA de diferentes organismos, de diferentes espécies. Podemos fazer isso também usando PCR para comparar um indivíduo e outro. Então, na área de identificação forense, então no caso de crimes ou até de teste de paternidade, também é utilizado o PCR. Então perceba a gama de universos e utilizações que a PCR atingiu. Não à toa, o Mullis ganhou o Nobel dele muito próximo da publicação. Ele criou em 83, mas a técnica em si ela só foi publicada na Science em 1985. Tá? Então em 85 ele publica esse trabalho. E o Nobel dele foi em 93. Então um período muito curto, só 8 anos depois da publicação ele já recebeu um Nobel. E não é à toa. Tá? Realmente essa técnica mudou a maneira como nós trabalhamos com DNA, seja na esfera que for, tá? Desde a esfera acadêmica, científica, a análises clínicas, a área forense e a diversas outras áreas, certinho? Então a PCR é sim uma técnica de grande impacto. E aí, gente, qual que é o grande lance? O que a PCR faz? A PCR, gente, ela amplifica um pedaço, uma região específica de DNA. Essa é a palavra, tá? Específica. A PCR ela é específica. Então você consegue pegar uma região de um DNA e copiá-la várias e várias e várias e várias vezes. Quando você copia muitas vezes apenas essa região, você acaba isolando ela do resto.
Então fica muito fácil de você trabalhar com ela, você identificá-la, você separar ela do resto. Então, como eu disse, sei lá, no nosso genoma tem lá os seus 20 mil genes, né? E todo o resto do DNA, que é enorme. Então você tem aquele mar de DNA. Mas eu não quero tudo. Eu quero só o gene relacionado ao fator de crescimento. Então tem lá o genezinho de fator de crescimento. Quero só ele. Então como eu consigo fazer isso? Fazendo uma PCR específica para essa região do fator de crescimento, você consegue copiá-la várias e várias e várias vezes, milhões de vezes. E aí, ao copiar tantas vezes, eu fico com vários pedacinhos dessa região. Vários, né? Milhões. E aí agora eu tenho milhões de pedaços dessa região e o resto do seu DNA ali no meio. Só que, poxa, como eu tenho tantas cópias dessa região que eu fiz, né? Que eu amplifiquei, eu consigo separá-la sem dificuldade nenhuma do resto. Então, usando eletroforese, usando outras técnicas, né, você separa isso do resto e acabou. Você tem agora aquele seu gene, aquele seu fragmento de DNA puro. Olha só. Então, realmente, a PCR possibilita fazer isso. E aí, imagina, se é usado para um teste de diagnóstico, HIV da vida. Você vai fazer uma PCR contra o quê? Uma PCR para amplificar o genoma do vírus. Então você pega uma região específica que só o vírus tem, que as nossas células não têm, você coleta a amostra do paciente, sangue do paciente, e vai lá e faz uma PCR com isso. Pum! Se você tiver uma amplificação, se de fato, né, a PCR funcionar e você tiver várias cópias daquele DNA do vírus, é porque no sangue do paciente tinha o vírus. Porque se não tivesse, não teria o DNA dele lá, entenderam? Então a PCR não funcionaria se o paciente não tivesse o vírus dentro dele. Então nós usamos como uma forma de detecção. Se tiver amplificação, o DNA for copiado várias vezes, é porque ele estava no paciente. Então ele tem aquela doença, ele é portador daquele vírus. Certinho? Tá? Então essa é a lógica básica, né? E aí, como é que funciona, né, então a PCR? Tá? Só para vocês entenderem. Nós imitamos o que ocorre dentro da célula. As nossas células copiam o DNA, né? Então é um processo bem complexo, bem elaborado, né? Aonde você tem uma enzima que é chamada DNA polimerase, certo? DNA polimerase. E essa enzima, ela consegue usar uma fita de DNA molde, então DNA fita simples, para fazer a cópia da dupla fita, certo? É isso que essa enzima faz, a DNA polimerase. E aí ela usa alguns critérios para fazer isso, mas basicamente essa é a ideia. Então, uma enzima DNA polimerase, ela chega no DNA fita simples e faz a cópia desse DNA, né, até chegar ali na região que realmente encerra ele, certo? Um detalhe importante é que essa enzima sempre copia o DNA do 5' para o 3'. Então a fita nova que está sendo construída, né, a fita que você está gerando ali, ela é uma fita que é sempre feita do 5' para o 3', certo? Usando uma outra fita molde como um molde, um exemplo, né, para ela fazer ali a cópia. Tranquilo? Tá? Então a gente imitou esse processo. Quem não lembra, dá uma estudadinha aí como que é a replicação dentro da célula, certo? Bom, a gente imitou esse processo, só que a gente fez isso in vitro. Então a técnica de PCR é uma técnica in vitro. Você tira os DNAs da célula, você trabalha tudo num tubo de ensaio, não tem célula nenhuma envolvida, é somente no tubo de ensaio. E aí para isso nós precisávamos de algumas dessas coisas da célula, né? Então a primeira coisa que nós precisamos para fazer uma PCR é você ter a enzima que é a DNA polimerase. Certo? A DNA polimerase, gente, ela é capaz de fazer a cópia do DNA. Só que tem um detalhe, né? Para fazer isso in vitro, nós acabamos manipulando esse sistema para ele funcionar com variações de temperatura, certo? Na próxima aula eu vou explicar um pouco melhor o mecanismo e vocês vão pegar melhor essa questão da variação de temperatura. Mas vejam, para funcionar a gente tem que esquentar o DNA e esfriar. Esquentar e esfriar, você fica, né, num ciclo de esquenta e esfria. Só que esse é o problema, enzimas normalmente não aguentam isso. Quando você esquenta, ela desnatura e acabou, a enzima não funciona mais, certo? Então aí que veio uma sacada, né?
E foi logo depois da publicação do Mills, em 86, o pessoal ele conseguiu pensar numa forma de você não ter a desnaturação da enzima. Como que seria isso? Tem que ser uma enzima que aguenta calor, certo? A primeira enzima que foi isolada que aguentava calor, né, a DNA polimerase, foi de um organismo termorresistente, né, chamado um procarionte, tá, termorresistente, que era chamado de termos aquáticos, certo? Ele foi isolado lá no Parque Yellowstone, né, naqueles geysers, né, que tem lá. Então, essa enzima, termos aquáticos, ficou conhecida como TAC. Então é daí que vem, né, provavelmente, quem já trabalhou com PCR já ouviu falar, né, a ideia da TAC. A TAC é uma DNA polimerase que ela foi isolada nesses indivíduos, termos aquáticos. E o que ela tem de especial? Ela aguenta calor. Você pode ferver a água a 100 graus e ela continua plena, ela não vai ter desnaturação, ela não vai parar de funcionar, certinho? A maioria das TACs tem uma temperatura ideal de funcionamento na faixa de 72 graus, certo? 72. Mas pode variar, dependendo da origem da enzima, e hoje em dia você tem diversos tipos de DNA polimerases que são resistentes ao calor. Então não necessariamente a gente usa hoje em dia a TAC. Ela foi a primeira usada, ela ainda é usada hoje, ela é barata e tal, ela é fácil de produzir, mas hoje já existem outras opções no mercado, tá bom? Então enzimas um pouco diferentes, mas que a lógica é a mesma. DNA polimerase resistente ao calor, certinho? Muito bem. O que mais que nós precisamos? Vamos lá, ó. Bom, a polimerase, gente, ela constrói um DNA novo, né? Então ela tem uma fita de DNA molde e ela vai construindo um DNA novo a partir deste molde. Então, se tem uma citosina, ela bota uma guanina. Se tem uma timina, ela bota uma adenina. É assim, né? Ela vai fazendo complementar, né? Só que, gente, de onde ela está tirando a citosina, a guanina, a timina, né? Para ela botar na fita nova? Ela tem que ter os nucleotídeos. Então, gente, o que a DNA polimerase utiliza para construir um novo DNA são os 4 nucleotídeos, certo? Adenina, citosina, guanina e timina. Você tem que ter os 4. Então, na sua reação de PCR, você precisa também colocar os 4 nucleotídeos. Só que tem um detalhe. Para eles funcionarem, eles têm que estar na forma de trifosfato. Quem não lembra disso, depois dá uma revisada nisso. Os nucleotídeos podem estar na forma de monofosfato, difosfato ou trifosfato. O que a DNA polimerase utiliza é a forma de trifosfato, certo? Então, nós precisamos dos que nós chamamos, tá, de DNTPs, que são os nucleotídeos de desoxirribose, porque eu estou fazendo um DNA, né, trifosfatos, certo? São 4, né, gente? É o DATP, ó, o DTTP, o DGTP e o último que é o DCTP. Então, as 4 bases nitrogenadas, né? Adenina, timina, guanina e citosina. Tranquilo? Tá? Então, nós, além da DNA polimerase, precisamos utilizar esses nucleotídeos. Tem que estar na reação. O que mais que nós temos que pôr na reação, meninos? Vamos por aqui embaixo, ó. Precisamos colocar, gente, o DNA molde, né? Então, o seu DNA alvo, tá? Então, vamos por aqui, ó. DNA molde, ou seja, o alvo que você tem, certo? Como assim? Gente, se eu estou querendo fazer uma amplificação de DNA de uma bactéria, sei lá, é um gene de uma bactéria, como é que ele vai amplificar esse pedaço, como é que ele vai copiar esse pedaço se eu não tenho esse DNA? Você tem que ter. Então você tem que ter pelo menos uma cópia dele, certo? Se você tem uma cópia dele, usando o PCR você consegue copiar milhões de vezes e sair dela com milhões de cópias. Mas você tem que ter uma cópia original, você tem que ter uma de onde fazer, né, as outras cópias, entendeu? Então se eu vou fazer uma PCR para um gene humano, eu preciso de DNA humano. Se eu vou fazer uma PCR de um gene de rato, eu preciso do DNA de rato, e aí vai, tá? Então, qualquer que seja o alvo, você precisa ter uma cópia dele, certo? Não precisa estar puro não, como eu disse, pode estar misturado, pode estar até dentro da célula às vezes, tá? Dependendo do tipo de célula, a gente consegue fazer a PCR mesmo sem você fazer a extração do DNA.
Então, às vezes, eu pego só um pouquinho da bactéria ou do tecido que você está querendo fazer a PCR e coloca na reação. Como na reação você esquenta muito, as células acabam rompendo. E aí você já tem um DNA livre. Então, muitas vezes, esse DNA molde não precisa estar puro, não. Ele pode estar misturado de outras coisas, não tem problema. Se tiver lá, se tiver esse DNA lá, uma PCR bem feita é capaz de detectar, certinho? E fazer a cópia várias vezes. Beleza? Então, esse é um outro critério, outro ingrediente que nós precisamos, né? E temos mais um, tá, meninos? Como é que a DNA polimerase ela vai saber exatamente qual é a região específica que ela vai copiar? Porque DNA tem aos milhares, né? Tá lá. Então eu tenho lá o meu genoma inteiro, tenho o genoma do vírus todo. E aí, como é que a DNA polimerase sabe que aquela é a única regiãozinha que ela vai fazer a cópia várias vezes? Então, para delimitar qual é a região que a DNA polimerase vai copiar, nós usamos pequenos DNAs, tá? Fita simples, que nós chamamos de oligonucleotídeos, certo? E esses oligonucleotídeos, eles vão reconhecer as extremidades da região que você quer copiar. Então, para você copiar uma região do DNA, você vai precisar pelo menos de um par desses oligonucleotídeos. Um que vai anelar em uma região numa ponta, o outro que vai anelar em outra região na outra ponta. E aí, entre os dois, a DNA polimerase vai fazer essa cópia, certo? O mecanismo em si, como que ela reconhece, o porquê que eles delimitam, a gente vai ver na próxima aula, tá? O próximo vídeo vai ser justamente mostrando isso. Mas entendam que o que faz com que a PCR seja específica é justamente esse par de oligonucleotídeos que nós colocamos ali nessa região, certo? Como eu disse, oligonucleotídeos quer dizer o quê? São pequenos, na faixa de 18, 20 nucleotídeos, pode ser um pouco mais, um pouco menos, mas é nessa faixa, então bem pequenininho, tá? Para um DNA, 20 nucleotídeos é pouco. E ele geralmente fita simples, não precisa ser a dupla fita não, você pega só um pedacinho fita simples que vai ser complementar à região que você quer amplificar. Então se eu quero copiar o DNA daqui até aqui, eu preciso de um oligo desse que vai ligar nessa ponta, um outro que vai ligar nessa ponta, certo? O pessoal adora usar um nome em inglês, que é primers. Então os primers eles são exatamente esses oligonucleotídeos que delimitam a ponta da região que vai ser copiada. Tranquilo? Então eles têm que estar aqui na reação também, né? Vamos por aqui, ó. Oligonucleotídeos. Primers. Certo? Em inglês, né, o pessoal chama de primers. Lembrando, no mínimo um par, tá? Para você ter uma PCR convencional, um par de nucleotídeos são necessários. Um que alinha numa ponta, outro que alinha na outra ponta, certo? Como eu disse, como eles são pequenos, 20 nucleotídeos, isso é muito fácil de sintetizar por via química. Então, fazendo reações químicas, né, em sequência, a gente consegue sintetizar mesmo, artificialmente, esses nucleotídeos pequenininhos, tá? Isso é bem fácil de fazer. E existem empresas que são especializadas nisso. Então você só manda a sequência, fala, olha, eu quero um primer, ou um iniciador, ou né, um oligonucleotídeo, com essa sequência aqui, ó, A, T, C, G, 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 T, A, T. Né? Manda para a empresa, eles te mandam de volta em uma semana. Tá? Então rapidinho você recebe esses oligonucleotídeos que você precisa. Tranquilo? Tá? Então, essa é a ideia para você fazer uma PCR. É claro, as condições da PCR tem que estar ideal. Então a DNA polimerase ela tem um tampão que vem junto com ela. Então quando você compra a enzima, o tampão já vem para você poder usar junto. Né? Então o tampão também tem que ser colocado na reação. E você vai precisar da máquina. Então existe uma máquina que ela regula os ciclos de mudança de temperatura. Como eu disse, esse processo in vitro ele é controlado por mudanças na temperatura. Você esquenta o DNA, esfria, esquenta, esfria, e aí você vai tendo o processo da PCR acontecendo. E aí você não vai fazer isso na mão, né? Você não vai botar lá 3 panelas, cada uma na temperatura e botando o tubinho, né? Não, né, gente? Isso podia até ser feito assim lá, né? Quando começou. Hoje nós temos um equipamento, uma máquina chamado termociclador.
e o termociclador ele vai fazer essa reação por você. Então você prepara a reação, mistura tudo isso aqui dentro de um tubinho, bota o tampão, bota a água, ajusta o volume, né? Bota no tubinho, esse tubinho vai dentro dessa máquina, fecha a máquina, programa o ciclo. Então, olha, eu quero que faça tantos ciclos em tal temperatura, desse jeito, desse jeito. A máquina toda programa lá, aperta o botão e deixa, certo? Aí a máquina vai fazer essa oscilação, tá? De temperatura do jeito que você programou. Ela se chama termociclador, certo? E aí, em média, uma reação de PCR dura em torno de 1, 2 horas, dependendo da reação, até umas 4 horas. Tá? Então é um resultado muito rápido e que você realmente já consegue analisar, você já consegue ver. Então assim, mudou muito, né? Melhorou muito daqueles 2, 3 meses que demorava para a gente conseguir isolar uma região de um DNA. Tá? Então hoje, numa manhã, você já consegue ter um resultado consistente. Certinho? Então é isso. Tá? Então essa é a ideia geral sobre a PCR. Na próxima aula, o próximo vídeo, eu vou discutir um pouquinho sobre o mecanismo e aí vocês vão entender um pouco melhor como que funciona realmente essa reação de PCR. Beleza? Então é isso aí por hoje, pessoal. Muito obrigado e até a próxima.